Olá pessoal do Instagram aí, boa noite para todo mundo, boa noite para todos aí que está acompanhando as nossas lives, né, aqui no Instagram da Embaixada Geração de Valor. Hoje é mais um dia aqui, mais um dia, né, que nós vamos compartilhar para todos aí que estão acompanhando as nossas redes sociais, né, um conteúdo bacana demais. Hoje nós temos uma convidada especial, né, que é a nossa querida amiga Beatriz, uma grande empreendedora, escritora também, né, psicóloga, e a gente vai falar aqui sobre PNL e alguns pontos, né, que eu tenho certeza que vocês que estão aí do outro lado da tela vão aprender muita coisa bacana. Já tô vendo que o pessoal tá entrando aqui também, a Beatriz está aqui. Deixa eu mandar o convite para ela para a gente já começar o bate-papo aqui. Vamos lá. Tô vendo que quem está aqui com a gente tá Edinalva, o Christian. Olá, Beatriz. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como vai, Seja bem, Marcos? seja bem-vinda no Instagram da Embaixada Geração de Valor. Tudo Oh, bom? é um prazer, uma honra para mim aceitar esse convite. Eu fiquei muito feliz aí que você aceitou esse convite de participar aqui da live junto conosco, né? Pra gente compartilhar um conteúdo bacana para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Que maravilha, para mim é uma honra. Eu tô vendo que o pessoal tá entrando aqui, Beatriz, né? Antes da gente dar continuidade no nosso conteúdo aqui, eu gostaria de pedir para todo mundo que está assistindo a nossa live aí por meio do nosso Instagram, né? Para vocês apertarem ali embaixo, bem ali no aviãozinho, né? Chama lá 5 amigos de vocês para vir aqui para nossa live, né? Participar, interagir, né? É muito importante, né? A participação de vocês que estão aí do outro lado da tela nos assistindo, né? Aprendendo também, né? E pega um papel, né? Pega uma caneta aí para anotar todas as informações, porque a nossa convidada especial, a Beatriz, vai compartilhar muito conteúdo, muito conhecimento, né? E se você souber aproveitar 5, 10, 15, 20%, 30% de tudo isso que ela falar, que ela compartilhar e colocar em prática, vocês vão ter muito resultado. Então, aperta lá nesse aviãozinho aqui, chama 5 amigos, né? Também tem os comentários, se vocês tiverem dúvida, pergunta, pode compartilhar com a gente, que eu vou ler a pergunta, vou ler para você também, Beatriz, para compartilhar, né? E aí, para concluir, tem um coração. Quanto mais vocês apertarem, né, nesse coração que está ali embaixo, né, o Instagram vai mostrar para outras pessoas, né, o engajamento da nossa live. Então, vai ser muito especial vocês contribuírem com esse coração também e a gente compartilhar aqui com vocês conteúdo. Beatriz, sinta-se Oi. em casa aí, né, no Instagram da Embaixada Geração de Valor aqui da live, né? E se apresente aí também para a galera que está na internet aí também conhecer você um pouco. Então tá. O meu nome é Beatriz Brimiller, né? Eu sou pau rodado, como diz o cuiabano, mas como eu já recebi o título de cidadã cuiabana, eu já não aceito mais ser chamada de pau rodado. Então, uma grande honra, né? Recebi o título de cidadã cuiabana. Eu sou formada em psicologia, também coach. Eu sou trainer em PNL e neurosemântica, ensino cursos de formação nessa área e outros, né? E outras formações. Eu faço trabalho para empresas, treinamentos customizados, né? E também escritora. Ah, legal, bacana. Tenho certeza aí que você vai compartilhar muita coisa bacana aí pro pessoal. Tô vendo que o pessoal tá aqui, o Igor também, né? O pessoal tá todo mundo presente aí também aqui na nossa live. E tenho certeza aí que a galera vai aprender muita coisa legal, muita coisa bacana, né? E sobre essa questão, né? Eu até coloquei o tema da live, né? Programação neurolinguísticas nos relacionamentos profissionais, né? Que vai ser o nosso tema. E, e para a gente, assim, meio que dar uma introdução já nesse tema, né? Dessa programação neurolinguística, que é um conteúdo, assim, que eu acho incrível, né, Beatriz? Esse conteúdo que quem souber, né? Consegue ter mais resultado, né? Produtividade, enfim, muita coisa boa, né? Então eu quero passar a palavra aí para você explicar melhor aí. Isso. Então, a programação neurolinguística é uma ferramenta incrível que nos ensina, a gente usa uma expressão, até pode ser estranha para algumas pessoas, mas é uma forma
ela ensina como a gente conduzir o nosso próprio cérebro. Uau! Fala assim, como assim conduzir meu cérebro, né? Então, são ferramentas, são exercícios, são práticas. Então, quando você faz um curso de PNL, você aprende na prática. Então, existe uma parte teórica e eu digo assim, é 30% teórico, 70% é prática. Então, você vai passar por experiências, você vai trabalhar as coisas que você quer gerar transformação, gerar mudança na sua vida. Então, isso dando uma visão geral de PNL. É uma ciência relativamente nova, de 60 para cá, né? Então, ainda está em crescimento e desenvolvimento, né? E existem dois ramos da PNL. Existe a PNL clássica, que ela já está na terceira geração, quer dizer, ela foi fazendo transformações. E a escola que eu sigo também somou a neurosemântica. Então, ela, além da PNL, tem a neurosemântica. Mas isso, assim, só para dar uma ideia do que seja PNL, quem tiver interesse em saber mais coisa, nós temos no nosso canal do YouTube, no site também, né, Beatriz Brimiller, tem vídeos, entrevistas que eu concedi, que tem várias explicações, que hoje nós vamos focar em outra coisa, né? Foi isso que você me convidou, né, Marco? Sim, com certeza, né? E essa questão de PNL também é muito bacana. E o pessoal que está aí também assistindo a nossa live, é muito importante vocês também participarem, interagir, né? Se vocês também tiverem alguma pergunta para fazer, deixa aqui para a gente aqui nos comentários, né? E mesmo que seja algum insight, alguma ideia assim, sempre vai ser bacana, né? Compartilhar para a gente debater juntos aqui também. E vocês que estão assistindo a nossa live aqui, né? Participar mesmo, né? Interagir. Tenho certeza que vai ser muito produtiva e o resultado dessa live aqui vai ser show. Ah, então tá. Bom, você me pediu para a gente conversar com relação ao PNL, a programação neurolinguística nos relacionamentos profissionais, né? Então, eu preparei algumas dicas e pensei em três coisas, né? São três grandes dicas de como a gente ter relacionamentos mais saudáveis, mais duradouros, né? E isso a gente pode focar no profissional, né? E eu vou dar algumas dicas direcionadas, mas a gente pode pensar como os relacionamentos de uma forma geral, né? Então, o que serve para mim como profissional também serve como pessoa, né? Então, eu vou te falar, você tem ideia qual seria uma dessas dicas, Marco Aurélio, de como eu me relacionar melhor com as pessoas? O que eu preciso para ter um relacionamento melhor? Para ter um relacionamento. Essa pergunta aí é pergunta boa, gostei. Né? Essa pergunta também pode ser para os telespectadores, hein? Quem tiver uma ideia, pode postar. O que você acha? O que você precisa, né? Eu separei três grandes dicas. Então, assim, o que você precisa para ter bons relacionamentos? Então, essa questão, né, de ter um bom relacionamento profissional, né, tem que ter uma comunicação assim muito conectada que tanto a pessoa A quanto a pessoa B tem que ter uma conexão de, assim, por exemplo, de integridade, né? De ter que ter assim, como se fosse uma parceria, né? Então, essa questão, assim, essa pergunta é bem profunda, mas, assim, eu acho que tem que ter uma conexão, né? A palavra, se eu pudesse resumir essa pergunta, seria com essa palavra, conexão. Tem que ter sintonia, né? Harmonia também. Ah, maravilha! Mandou bem, hein, Marco? Então, assim, a primeira dica é interesse-se sinceramente pela outra pessoa. Então, seja num relacionamento pessoal, profissional, né?
tenha interesse genuíno no outro. Eu não vou criar um relacionamento com integridade, como você falou, um relacionamento bacana, se eu estou me relacionando apenas porque eu tenho um interesse momentâneo. Então, a gente gera relacionamentos de longo prazo quando a gente efetivamente se interessa pelo outro, pelo que o outro é, né? Compreender o mundo dessa pessoa. Porque isso entra numa das nossas necessidades. Nós temos uma grande necessidade de nos sentir importante. É verdade ou não é, turma? Sim, acho que com certeza. Quem já não teve o desprazer de conversar com alguém e a pessoa não te dá atenção direito, nem olhar para você direito, quer dizer, ela não estava nem aí para ti. Como que a gente se sente numa situação dessa? Normalmente a gente se sente sem valor para aquela pessoa, a gente se sente não importante, a gente se sente que ela não está nem aí para nós, não é verdade? É como mais um número, né? Eu sou mais um número para essa pessoa, eu não sou realmente importante. Isso é algo que as pessoas não suportam, nós não suportamos. As pessoas não, nós, né? Quem suporta ser tratado como se fosse um ser sem a menor importância? Ninguém. Esses dias eu estava vendo até um livro, ele chama a atenção desse ponto, que é o do Dale Carnegie, né? O fazer amigos e influenciar pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele fala, cita exemplo nos Estados Unidos de jovens que cometiam atrocidades, vandalismos e tudo, mas o que eles faziam questão na hora que eles estavam indo presos é que eles fossem fotografados para sair no jornal. Quer dizer, se na vida comum eles não conseguiram importância, eles arrumaram uma forma de ter importância. E isso é algo que realmente a gente pode perceber na vida, né? Isso que para nós é tão importante. Na empresa, também na vida pessoal, além de nos sentirmos importantes, nós temos a necessidade de nos sentir reconhecidos. Então, quando você faz um bom trabalho, faz um favor para alguém, a gente gosta de ouvir o elogio, a gente gosta do reconhecimento, não é mesmo? Sim, com certeza. Existem empresários que às vezes acham que só o dinheiro, não, eu paguei por aquilo, é o suficiente. Não. Às vezes, só você chamar e reconhecer na frente dos outros, né? Isso gera algo fundamental dentro da pessoa. Então, a pessoa, todos nós temos essa necessidade de ser importantes e ser reconhecidos. E quando nós não somos nem dada importância, nem somos reconhecidos, nos esforçamos, fazemos o nosso melhor e não somos reconhecidos, o que é que acontece com a gente? Fica meio que frustrado, assim? Que mais? Me ajuda aí, galera. Deixa nos comentários aqui. O que vocês Ajuda aí, acham? gente. O que mais? Como a gente se sente quando você fez aquele trabalho primoroso, maravilhoso, se dedicou e ninguém reconhece? Nem os seus colegas, nem o seu líder, ninguém. Parece que você não fez mais que obrigação. E tem gente que acha isso, né? Não fez mais que obrigação. Essa questão que você falou, Beatriz, eu achei legal porque a pessoa vai se sentir sem valor, né? Ela vai sentir uma pessoa que não é reconhecida, né? Que igual você falou, né? Imagina um funcionário que produziu, que batalhou ali, né? Ele tem que ser valorizado, ele tem que ser respeitado, né? Então, eu acredito que esse ponto que você citou é muito importante. Isso. Então, normalmente, o que a gente sente? Frustrado, como você disse, nós ficamos tristes, nós ficamos magoados e nós ficamos sem ânimo. Daí a pessoa fala, não sei por que o fulano estava tão desmotivado. Não é?
às vezes, aquele fulano, tudo que ele espera é um pequeno reconhecimento, né? Então, esse é um ponto. Existem outros pontos que tocam nisso, mas esse é um ponto fundamental, né? Agora, em consequência de nós nos sentirmos frustrados, magoados, desmotivados, o que nós fazemos quando a gente sente isso? Quando se sente isso, é uma coisa que vai ter um conflito, né, Beatriz? Aham. Porque eu penso assim, vamos imaginar, né? Imagina que tem um funcionário que ele está sem ânimo para produzir na empresa, para ele dar o melhor dele, né? Mas eu acredito que ele precisa ter, como se fosse ter assim, 100% de energia, 100% de ânimo, né? Para ele conseguir fazer o trabalho, o projeto ali da empresa. Mas só que eu acho que também precisa de uma pessoa que vai ser o líder, ou a pessoa que está ali próxima dele, né? O diretor e tudo mais. Tem que, como se eu penso assim, né? Não sei se depois você me corrige. Eu penso que o líder ele tem que contagiar essa pessoa, né? Eu penso assim que ele tem que animar, ele tem que estimular a pessoa a crescer, a prosperar, né? Porque eu acho que essa conexão, né, igual a gente estava lá falando, dessa parte de comunicação, né? Eu acredito que tem tanto o líder quanto o colaborador ali, que é o funcionário, tem que ter essa conexão. Eu acho que seria importante. Sim. Então, o que acontece? Se nós não recebemos, seja no relacionamento pessoal ou profissional, nós tanto ansiamos, que é nos sentir importante e receber reconhecimento, se nós não temos isso, a gente começa a se desinteressar. Numa relação pessoal, né? Imagina, não sei se você é casado, solteiro, né? Você está curtindo uma gata e a gata não está nem aí. Chega uma hora que você fala tchau, fui, deixa eu investir em outra relação. E na relação profissional acontece a mesma coisa. Aquela pessoa se esforça, faz o melhor. Se ela não recebe o reconhecimento, importância, ela vai buscar outro lugar, ela vai buscar outro ambiente, ela vai buscar outra empresa. Ela vai em busca de algo que ela se sinta. Então, às vezes a gente vê o caso, por exemplo, dentro de empresas públicas, que o funcionário fica lá se sentindo, o que ele faz? Às vezes ele busca até empreender em outra área fora daquele ambiente, para ele se sentir bem, né? Se ele se sentir importante. Então, esse é um ponto muito bacana. Então, como é que nós demonstramos para a pessoa que realmente nós temos um interesse genuíno para ela, que realmente estamos interessados? Então, é a forma como nós ouvimos, né? Então, e o ouvir aqui é um ouvir muito especial. Na PNL a gente diz que não é um ouvir apenas com o ouvido, é um ouvir com os olhos, é um ouvir observando toda a pessoa. Então, é ouvir o que ela fala, é ouvir como ela se expressa, então, os gestos, a postura, né? Então, quando você está ouvindo o outro, você está inteiro com ele. Você está presente para aquela pessoa, né? Então, se a pessoa te fala algo, você está ouvindo primeiro para depois responder. Então, você está numa presença plena, você está plenamente com a pessoa. Isso faz com que a pessoa realmente se sinta ouvida, realmente se sinta importante, né? Então, a primeira dica. Segunda dica, vamos ver, Marco. Vou fazer uma pergunta antes de falar qual é a dica. O que nós, seres humanos, mais desejamos? A primeira dica aqui você falou sobre a importância do reconhecimento ali, né? Na segunda dica aí, sobre essa pergunta, galera que tá participando também da live aqui, ó, deixa aqui nos comentários aqui, nos ajuda aí também a responder essa pergunta aí. Então, a pergunta o que nós, seres humanos, mais desejamos? Chuta aí alguma coisa, Marco. Eu acredito que
Seja, sei lá, felicidade, alegria, Ah, alguém falou amor aí. propósito. É, Isso. Desejamos isso querido. também. Felicidade, alegria, né? Mas isso vem depois, também é adicional. Porque a primeira coisa que nós mais desejamos é ser aceitos. Se nós não somos aceitos, podemos ter amor de todas as formas, receber de tudo que desejamos, né? Então, nós ser aceitos da forma como nós somos. E o que a gente percebe no dia de hoje? Ainda a dificuldade que nós temos de aceitar a outra pessoa como é. Aceitar que ela tem um pensamento diferente, aceitar que ela age de forma diferente. Às vezes você posta um ponto de vista lá que você tem. Hoje em dia a gente vê muito sobre política. Agora tem um ponto de vista, o outro desce a lenha. O que é isso? Eu não aceito que você pense diferente de mim, né? Então, a segunda dica é: aceite o outro da forma como ele é. Essa é uma dica poderosa para relacionamentos. Porque a gente tem a grande ilusão de querer mudar o outro. Mas ninguém muda o outro. A gente, com Exatamente. muito esforço, consegue mudar a gente mesmo, não é mesmo? Sim, concordo. E essa questão que você falou, Beatriz, né, de ser da forma que somos, né? Então, essa segunda pergunta que você falou, achei muito assim, muito reflexiva, porque quando a gente aceita do jeito que ela é, da maneira que ela é, né? E a gente consegue ter esse reconhecimento, eu acredito que tem essa conexão. Sim. Então, assim, é a primeira coisa, porque da mesma forma que eu quero ser aceito, o outro também quer. Então, tá. Só completando, então, a segunda dica era aceitar o outro como o outro é, quer dizer, a sua forma de pensar, a sua forma de ser, né? Aceitar que a outra pessoa tem crenças diferentes de nós, valores diferentes de nós, uma forma de ver o mundo e as pessoas e a própria forma de viver diferente da nossa, né? E aqui tem um ponto interessante. Eu posso aceitar, por exemplo, Marco, que você tenha valores diferentes do meu. Agora, você vive a sua vida lá e eu minha vida aqui. Agora, se esses valores são valores conflitivos, em valores muito importantes, eu preciso fazer uma escolha. Se eu vou querer me relacionar mais proximamente ou não, né? Então, esse é um ponto muito importante, a gente dá atenção, principalmente nos relacionamentos próximos. Não adianta eu querer que o outro mude, ele até pode mudar um valor se ele quiser, mas, por exemplo, um valor muito importante para mim é a honestidade. Ninguém vai me fazer querer mudar esse valor. É mais fácil eu mudar de relacionamento do que mudar de valor, porque o nosso Verdade. não é? Os nossos valores são muito arraigados, foram criados desde a família, recebemos tudo isso, né? É muito Então, esse forte é essa muito questão do forte, valor. né? E a PNL, ela nos ajuda a perceber como o outro é, como o outro funciona, como ele percebe as coisas, para compreender melhor o outro dentro do mundo dele, né? Então, eu não preciso mudar o outro, eu posso simplesmente aceitá-lo como ele é, não é mesmo? E a terceira dica, você já deu Essa alguma, terceira você falou algo sobre, você já falou sobre comunicação, né? Então, habituar-se a falar na linguagem da outra pessoa.
para desenvolvermos relacionamentos sustentáveis, harmoniosos, nutridores, a paciência é uma ferramenta muito importante. Uma ferramenta essencial, né? Essencial, né? Então, a turma que está com a gente, obrigada por todos estarem com a gente. Já fica a dica, né? Aproveita para trabalhar a paciência. Bom, então, a terceira dica, né, é falar a linguagem que o outro nos entende. E esse aspecto, a PNL tem uma grande contribuição. Então, como eu faço para entender a linguagem do outro? A gente usa uma palavra em PNL que a gente diz calibrar a pessoa. Então, o que eu vou calibrar? Quer dizer, eu vou prestar uma atenção nas palavras que a pessoa fala, na forma como ela fala, na velocidade, tom de voz, nos gestos que ela faz, na forma como ela respira, né? Então, nós nos comunicamos e a gente... não que a gente se comunique de apenas de uma forma, mas preferencialmente, então a gente diz assim, nós temos um canal preferencial, um sistema representacional preferencial. Então, existem pessoas que se comunicam de uma forma mais visual. Então, para ela, a forma como o que ela valoriza são as imagens. Então, quando ela pensa formando imagens, né? Então, isso, numa associação com a forma, com os gestos, imagina a pessoa visual, quando ela está comunicando algo para você, ela está passando na mente dela um monte de imagens, numa velocidade enorme. Então, o que faz isso? O visual, normalmente, ele gesticula, tem gestos amplos, que tem que pôr mais na frente da tela, né? Mas é gestos amplos. Para dar conta do processamento tão rápido, ele fala mais rápido. Então, é aquelas pessoas que falam rápido, falam alto, gesticulam muito, né? Então, essa é a pessoa que está processando visualmente as informações. Então, a respiração dela, normalmente, aqui no alto do tórax, e ela tem uma respiração mais rápida, porque senão ela não dá conta. Então, tem pessoas que o processamento é tão rápido que ela é capaz de observar o que ela tá falando, pensar e até mudar o discurso enquanto está falando, né? Isso é alguém que processa visualmente. E a pessoa que processa visualmente, ela vai utilizar determinadas palavras e determinadas expressões que quando a gente ouvir, a gente fala, opa, essa pessoa é mais visual, né? Então, exemplo de algumas palavras que têm a ver com ver, né? Então, ver, mostrar, claro, atraente. Então, expressões que eu tenho certeza que você já ouviu. A pessoa diz assim, ó, deixa eu dar uma rápida olhada nisso. Ou, ai, aquela garota é um colírio para os meus olhos. Eu não vejo com bons olhos essa proposta. Ou também, aquela pessoa tem uma visão limitada. Vocês percebem, tem um monte, né? No curso a gente estuda um grupo grande de palavras, mas para vocês terem uma ideia de como uma pessoa visual ela vai utilizar na linguagem corriqueira dela palavras visuais. Um visual, ele é capaz de chamar você, por exemplo, para ouvir uma música e ele vai dizer assim, veja essa música. Um auditivo. Objetivo, né? Ele já, tipo, o raciocínio lógico é tão rápido que ele já fala assim, ó, já faz isso. Né? Mas as expressões, as palavras que utiliza. Então, a pessoa que tem o sistema preferencial visual, como eu me comunico com ela? Da mesma forma que ela entende, utilizando, então, palavras mais visuais, falando com ela no sistema visual. Então, se é um líder que vai mostrar uma tarefa, algo para o colaborador, ele precisa mostrar, a pessoa precisa ver
qual é a ordem. Precisa estar escrito, ela precisa ter uma ideia visual. Ela tem que ter uma imagem daquilo, tá? Então, isso é a dica do visual. Então, são pessoas também que dão muita importância à aparência. Raramente você vai ver um visual gordo, desleixado, com a roupa que não combina. O visual, ele prima pela aparência, pela beleza, pelo que é belo, pelo que é harmonioso. Tá bom? Mais perguntas, gente? Faz a pergunta aí que eu Deixa respondo. nos comentários aqui alguma pergunta também, pessoal. Vocês que estão assistindo a nossa live aí, se tiver alguma dúvida, pergunta, ideia, algum insight que surgiu aqui através da live, né? É muito importante vocês participarem também, né? Mas essa questão, Beatriz, que você falou dessa questão do visual, faz sentido, né? Porque quando o líder ele sabe, né? Ele já tem assim o objetivo, o propósito na parte da comunicação, o que ele quer entregar de informação, de conteúdo, ele é bem assertivo, né? Então, e assim, é como se fosse um quebra-cabeça que ele vai montando, né? Isso. Então, tem uma dica, por exemplo, porque dentro de uma equipe você vai ter pessoas visuais, auditivas, sinestésicas. Depois que eu descrever os 3 tipos, eu vou dar a dica como eu vou me comunicar num grupo, numa reunião, que eu vou ter todos os canais. Aguarda aí que já vem a dica. Então, a pessoa que é mais auditiva, então o que importa para ela é os sons. Então, é aquela pessoa que não suporta um ruído. Se tem um equipamento que não está bem regulado, a pessoa fica muito incomodada, né? Então, a pessoa visual, ela normalmente respira na parte média do tórax, ela tem gestos mais horizontais, né? São gestos mais contidos. Ela fala, normalmente são pessoas que têm uma fala bem feita, elas chama muita atenção delas erros de grafia. Então, a pessoa que é auditiva, você não vai ouvir ela falando, olha, isso, eu tô com um problema. Se ela escutar você falando, tô com um problema, ela vai dizer, você tem 2 problemas. Ela vai brincar com você. Porque chama muita atenção do visual, tudo que, do auditivo, tudo que tem a ver com som. Então, o auditivo, ele fala de uma forma mais pausada, uma forma mais correta, mais precisa. Ele é uma pessoa que fala menos do que o visual. E tem uma respiração mais mediana. Então, ele fala num ritmo menos acelerado do que o visual. É isso. Daí nós temos o sinestésico. As palavras do auditivo. Palavras como sintonizar, melodioso, debater, anunciar. E daí ele fala assim para você, olha, eu sou todo ouvidos, pode falar. Então, expressões. Me fale em alto e bom som essa proposta que você tem. Ou... isso que você está me dizendo me soa familiar, né? E dar explicações. Então, são expressões que um auditivo tem. Você está se identificando, Marco, com alguma coisa? Com algo a respeito? Das dicas aí, das ferramentas aí que você está passando, é show de bola. E daí nós temos a pessoa que é sinestésico. O sinestésico é as sensações corporais, o tato, o olfato, o gosto, né? Então, é aquela pessoa que sente mais profundamente, né? Então, é aquela pessoa que, por ser mais sensação, ela normalmente pode ser obesa, pode ser mais gordinha, né? Ela se dá muito aos prazeres gustativos. Não quer dizer que só os gordinhos são sinestésicos, tem gordinho de todos os tipos e tem sinestésicos magrinhos também, né? Então, não comprem isso como uma verdade absoluta, né? Podemos nos equivocar. Mas o que o sinestésico é uma forma fácil de identificar o sinestésico? É aquela pessoa que vem conversar com você, ele te toca, ele gosta de pegar, ele gosta de sentir, né?
O sinestésico também a gente pode perceber ele, que ele é uma pessoa que, por exemplo, se você vê ele telefonando, você vê ele ao telefone, você vai ver ele caminhando, tendo um movimento. É como ele precisa, para processar, ele precisa movimentar-se. É muito interessante isso do sinestésico. E o sinestésico, ele então respira na parte mais baixa do tórax, então é aquela respiração mais profunda. Eu vou imitar, tá? Então, o sinestésico, ele tem, assim, uma fala mais lenta, ele fala de uma forma mais tranquila, né? Então, o sinestésico é aquela pessoa que parece sem muita pressa, tá bom? Então, é um jeito bem diferente do auditivo, que é o intermediário, ou do visual, que tem sempre mais agitação, fala mais rápido, respira mais rápido, né? E algumas palavras que o sinestésico usa: sobrecarregado, pressão, insensível, confortável. Então, ele sempre vai dizer assim, nossa, ele chega, vai te visitar, ele vai dizer assim, nossa, como a sua casa é gostosa. Nossa, que delícia é aqui. Nossa, que papo gostoso, que conversa gostosa. Então, são formas que o sinestésico se expressa, né? Algumas expressões, ficar esgotado, ai, eu tô de cabeça quente. Então vai dizer, Marco, esfria sua cabeça, cara. E segura sua onda. Ou, você está captando as coisas, né? Então, são expressões que um sinestésico usaria, tá bom? E nós temos também, então, o auditivo digital, que é um auditivo que tem alguns detalhes. Então, por exemplo, algumas palavras do auditivo digital é o significado, resultado, computar, indicadores. Então, o auditivo digital, ele pensa formando palavras. Então, você conta algo para ele, ele transforma aquilo numa palavra, né? Então, eu estava comentando com um amigo que eu tinha ido à Índia e eu estava comentando de uma experiência fantástica que eu vivi e daí ele escutou aquilo e ele disse assim, consciência. Eu falei, uau, ele é auditivo digital. Então, o auditivo digital faz isso. Então, para a gente diferenciar um do outro, imagina que a pessoa vai numa loja comprar um carro, tá bom? O visual, Perfeito. o que o visual faz primeiro? Ele vai ficar olhando os detalhes ali, né? Aham. O visual, primeira coisa, ele olha o carro por fora. Ele toma uma distância e olha. O visual não compra um carro que ele achar feio. Não adianta oferecer para o visual carro feio, né? É aquela pessoa que, se ele compra um carro usado, ele vai dar importância a cada arranhãozinho, cada coisinha, né? Então, por exemplo, se ele vai ver um carro, ele quer ver o carro limpo, bonito. Se não tiver, ele não vai comprar. Se ele achar que está feio, mal cuidado, ele não vai querer. O auditivo, o que o auditivo vai valorizar no carro? Acho que ele gosta de ouvir o barulho do motor, né? Isso. Então, a primeira coisa, ele vai querer ligar para ouvir o som do motor. Então, a gente brinca com os auditivos, que os auditivos não compram um carro e põem um som. Eles compram um som que vem um carro junto. Sensacional. É porque eles valorizam muito o som, né? E o sinestésico, ele nem olha direito o carro. Ele quer sentar. Para quê? Para se sentir confortável. Então, ele vai experimentar o volante, o banco, para ver se ele se sente confortável. E o auditivo digital, o que ele vai fazer? É aquele cara que vai pegar o manual de instruções e ler cada coisa. Vai dar importância para desempenho, para quantos litros tem o porta-mala, etc, etc.
né? Então, a pessoa que quer ter um relacionamento duradouro, bacana com as pessoas, seja na vida pessoal ou profissional, e tiver atenta, ouvindo o outro, prestando atenção como o outro fala, como ele se expressa, né? Todas essas características e se comunicar, então, na linguagem que o outro acessa. Se a pessoa é mais auditiva, eu vou usar palavras auditivas. Eu vou emparelhar o tom de voz no tom de voz que a pessoa fala. Então, eu vou criar um rapport, eu vou me sintonizar com a pessoa, né? Então, essas são algumas dicas preciosas e a PNL tem uma infinidade de ferramentas, né, para a gente aprender. Então, o curso Practitioner é um curso de 100 horas, onde a gente vivencia e pratica tudo isso. Então, quando você sai do curso, você sai expert, sabendo fazer tudo isso, viu, Marco? Incrível, né? Essa questão do PNL é uma ferramenta muito poderosa, né? Porque consegue, consegue ter produtividade, melhorar a comunicação, tudo. Esses detalhes que você falou, principalmente, eu achei incrível, sensacional, né? Tô só vendo aqui os comentários aqui do pessoal falando aqui, ó. Tem um aqui que falou, deixa eu ver aqui. Sou sinestésica porque eu vou sentar dentro do carro e fazer test drive, ó. Aqui está o coach de imagem. Eu também acho que... Eu concordo com você também, Beatriz. Né? Então, Marco, eu não sei como que está nosso tempo, já está quase acabando. Agora a gente tem 5 minutinhos aqui antes que a nossa live caia. E dá tempo de gravar ela? Sim, acho então, que... tem alguma pergunta ou eu faço alguma complementação? Tem alguma pergunta aí para mim? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta aqui, ó, deixa pra gente nos comentários aqui, né? Se vocês querem saber de algum detalhe sobre a PNL, né? Nos relacionamentos profissionais, né? A gente tem 5 minutinhos aqui antes que a nossa live encerra aqui no Instagram. É muito importante vocês participarem também, né? E já que o pessoal ainda está respondendo aí, Beatriz, por exemplo, assim, nesse momento, um empreendedor, né? Sobre a questão de relacionamentos profissionais. A PNL vai ajudar demais o empreendedor, mas só que ele tem que buscar também, né, as informações. Qual que seria assim, alguma dica que você poderia compartilhar empreendedores, pessoas que estão empreendendo, né, principalmente nesse momento que a gente está aqui agora, né, que está todo mundo preocupado pela questão econômica, pela questão da saúde também, né, por causa do Covid, né? Então, assim, o que você poderia compartilhar para a galera que está assistindo a nossa live, que a gente vai deixar também gravada, né, o vídeo, para compartilhar para os empreendedores? Isso. Então, a PNL, ela tem muitas ferramentas e para a pessoa aprender, por exemplo, gerenciar suas emoções, ter inteligência emocional para responder a isso, né? Então, como eu me relaciono comigo mesmo, se nesse momento de Covid eu estou desesperado, não sei como fazer. A primeira coisa que a gente precisa é gerenciar nossas emoções, né? Então, um presente eu deixei postado lá no meu YouTube, né? O meu YouTube e o meu site é Beatriz Brimiller, né? O meu nome completo. Eu postei vários exercícios, então tem um exercício para você criar um estado, né, de recursos para você lidar com as situações adversas. E tem relaxamentos, meditações e coisas para você lidar com medo e tantas outras coisas que a gente está vivendo aí. Então, a primeira coisa, num momento de crise, vamos chamar assim, é você estar bem contigo mesmo. Então, o que em mim não está legal? O que eu preciso para eu estar bem? Porque quando a gente está fora do prumo, digamos assim, você está nervoso, você está temerário, você nem pensa direito, o seu cérebro nem oxigena direito.
Então, a primeira coisa, você tem que buscar estar bem contigo. Então, se você consegue ter equilíbrio, estar bem com você, você vai ter as ideias para superar, para criar, principalmente quem é um empreendedor, parece que isso já vem no sangue, né? Então, a pessoa tem que estar bem com ela para ela vai ter as ideias, ela vai coisar. Mas a primeira coisa é como eu faço para me equilibrar, né? E eu estou à disposição, se alguém quiser depois me fazer contato para fazer perguntas e coisas, eu fico à disposição, tá, Marco? Né? Pode entrar em contato Sensacional, comigo. Beatriz. Muito obrigado Oi? por você. Muito obrigado por você compartilhar toda essa riqueza de conteúdo, de informação, né, de ferramentas, técnicas aí. Tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que a galera que está aí do outro lado da tela aí aprendeu muita coisa bacana também, né? Tô vendo aqui, ó, uma pessoa aqui nos comentários, ó, PNL ajuda a viver porque ajuda em todas as comunicações. Sou muito feliz de ter tido a oportunidade de ser aluna da Beatriz, gratidão eterna. Ai, que Ó, tô legal. vendo os comentários aqui, sensacional, ó. Eu só não sei quem que é a pessoa, mas imagem, uma coisa assim. Aí também tem a André, que ela falou, Ah, gente, ó, eu não estou te ouvindo. Meu muito obrigado, e estou à disposição de todos, tá bom? Muito obrigada.